Enquanto isso, o Júlio chega aqui com a gente já está em contato no paralelo aqui com ele, tá bom? Mas vamos dar início. Nós já temos convidados na sala, então sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Simone Pestana e eu serei a facilitadora junto com vocês nessa sessão. Para a gente começar, eu gostaria de alguns principais combinados. Então, o primeiro combinado eu informo que essa sessão ela será gravada e ela poderá ser disponibilizada em seguida nos canais oficiais da ABF, ok? Perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. Para nossa melhor organização, eu peço que vocês utilizem dois principais códigos. O primeiro é a hashtag pergunta e logo depois registre a sua pergunta. O segundo é a hashtag contribuição. O tema é extremamente rico, então eu tenho certeza que vocês também poderão compartilhar, né, boas práticas, poderão contribuir junto conosco. Então, registre para mim, por favor, no chat, hashtag contribuição. E depois, em seguida, logo a sua mensagem. Perguntas serão pedidas sempre por ordem de recebimento e eu aviso que poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da nossa sessão. Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar a nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, Ângela Manzoni. Ângela, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Todas as nossas mesas, elas têm sido super positivas, né, com uma troca muito rica de experiências, de informações, e essa é uma, né, entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com bastante assertividade nesse momento. Então, está no ar também a nossa campanha hashtag franquias juntas por todos. Eu peço que vocês se envolvam, se engajem e divulguem bastante nas suas redes essa campanha para fazer essa hashtag viralizar. Então, tá aí, hashtag franquias juntas por todos. A ABF também está constantemente enviando comunicações para todos os associados sobre as iniciativas, as orientações da associação para enfrentar esse momento. Então, tem um QR Code aí também que vocês podem baixar todos esses comunicados e também passem a acompanhar sempre as atualizações através do nosso site. Então, lá nós temos todas as orientações, todos os pleitos para que vocês acompanhem e estejam atualizados. Nós também estamos no ar com o webinar da BF. Ele acontece todas as terças-feiras, às 17 horas, né, pelo nosso canal do YouTube da BF. Então, nós estamos recebendo convidados incríveis, né, tanto do franchising como de outras indústrias, para debater não só o momento atual, mas principalmente para olhar para frente, né, os insights futuros. Então, a gente tem agora, nessa terça-feira, 21 de abril, é feriado, mas estaremos lá, né, tanto aqui às 10 horas com a mesa, como às 17 horas com o webinar, recebendo Arthur Bimba, o Daniel Mota, o Tom Moreira Leite, para um bate-papo super bacana sobre o futuro das empresas nesse novo normal, ok? E então, em alguns instantes, após esses recados, né, a gente vai começar a nossa 20ª sessão de mesas virtuais. Gente, a gente já está na 20ª sessão. Legal, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa a todos, né? Que é a expansão das redes e quais são os caminhos, os desafios para a gente seguir em frente nesse momento. Então, uma série de pontos de vista, de experiências vão ser compartilhados. Então, a gente vai discutir diversos temas e eu gostaria de deixar bem claro que as posições colocadas aqui não são posições da ABF, que a gente vai conversar, vai debater, e esse é sempre o objetivo, compartilhar informações, trocar experiências, e claro, a decisão de como agir nesse momento é sempre individual, né? Sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas e agradeço muito a presença de todos e a disponibilidade dos nossos coordenadores de hoje. Então, sejam muito bem-vindos, Arlan da Cacau Show, Beno da Tribeca, Filomena da Franchise Store, o Júlio do Kumon e o Rafael da Premiapão. Então, eu desejo que a gente tenha uma ótima mesa e um excelente dia
com bastante saúde e serenidade também. Então, eu passo agora a bola para Filomena, para suas considerações iniciais, Filó. Ah, ok. Obrigado, Ângela, Simoni, enfim, toda a equipe, né, da ABF. Acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que esse movimento foi muito rápido e vocês tenham certeza que está ajudando muitos franqueadores, franqueados, fornecedores, enfim, acho que todo o mercado de franquia foi privilegiado com essa ação. E esse tema de hoje, né, do qual eu tenho bastante honra e alegria de estar aí com esses colegas que são gente fera, cada um aí na sua área, abordar um tema que ainda tem sido bem pouco abordado e por um motivo muito lógico, muito claro, né? Eu acho que quando nós entramos aí na quarentena, todo o foco do franqueador não podia ser diferente, tinha que ter sido para a sua própria rede. Né? Então, em primeiro lugar, tá os franqueados que já fazem parte da rede, e a partir daí, primeira semana, segunda semana, todo o foco foi dado e orientado a isso. E aí, apesar das dificuldades, hoje, né, depois de quase 4 semanas, o que a gente tem visto é como as empresas têm sido criativas, né? Então, tem saído novos produtos, empresas que lançou linha de congelados, empresa que tornou toda a equipe em vendedores via WhatsApp. Então, assim, houve uma revolução, né? E aí, do ponto de vista positivo, onde foram criadas ações que levariam anos, né? Segundo os próprios franqueados e franqueadores, além de todo o engajamento. Então, ou seja, nós estamos num momento diferente, que apesar de todos os desafios, a gente tem que olhar também como oportunidade. Né? Porque franqueados têm conseguido criar coisas novas, franqueadores, e aí então nos remete agora ao tema de hoje, que é, ok, e como é que fica uma outra parte, que é a parte dos futuros franqueados na rede, né? Será que isso não vai existir em 2020? O que as empresas estão fazendo? E aí foi muito interessante, porque a gente participou e começou a olhar um pouco os movimentos dos franqueadores. E, por um lado, você teve grupo de franqueadores que simplesmente deu férias para a equipe de expansão, né? E, por outro lado, você teve franqueadores que, depois do susto, né, depois principalmente da primeira semana, segunda semana, falou, peraí, eu tenho vários pratos aqui para mexer, esse é o papel do franqueador. E tem alguém muito importante, quando a gente fala em franquia, que é a continuidade do crescimento das redes, né? E essas pessoas são aquelas pessoas que estão se candidatando, que têm interesse em abrir um negócio num futuro próximo, né? Logicamente, aqui ninguém está falando que nós vamos estar abrindo unidades nos próximos 30, 60, 90 dias, se bem que tem unidades que abriu, tá? A gente teve aí casos de gente que abriu unidade em abril porque já estava previsto, né? Mas a ideia hoje é poder discutir o seguinte, como é que a gente pode, neste momento, ter um approach que também faça sentido para os nossos candidatos, para as pessoas que querem abrir um negócio. Não adianta a gente ir com o mesmo discurso que nós tínhamos há 30 dias atrás, né? Então, como Franchise Store, e a Franchise Store, né, sendo uma empresa focada em expansão de redes, né, então, no início, nós apoiamos muito tanto os nossos clientes quanto os clientes do nosso portal, logicamente com ações na sua própria rede. Mas logo depois era nossa responsabilidade pensar como é que a gente poderia também apoiá-los nessa continuidade, imaginando que o foco principal ainda nas primeiras semanas estaria na rede que já existe. E aí nós começamos a primeiro olhar um pouco algo que nos surpreendeu. Quer dizer, será que o número de pessoas interessadas nesse período ia desaparecer? Não ia ter mais candidatos interessados em franquia? As pessoas também estavam pensando em outras coisas? E essa foi a primeira surpresa que nós tivemos na Franchise Store. Ou seja, nesses primeiros 30 dias, nós tivemos uma queda de 40% só de visitação do portal. Ou seja, 60% das pessoas ainda estão olhando e pensam em abrir um negócio durante esses 30 dias. Né? Então, ou seja, teve uma queda importante, sim, mas ainda a gente tem como maioria as pessoas ainda buscando esse negócio. E com relação aos cadastros, esse caiu um pouco mais, nós caímos 45% dos cadastros. Então, ou seja, nós ainda temos 55% das pessoas se cadastrando nesses últimos 30 dias e querendo informações sobre negócios. Então, olha que interessante que talvez muitos franqueadores não tenham acompanhado isso. Então, isso foi uma primeira luz, aí conversando com o Beno, inclusive o Beno vai ser o próximo aí, que ele vai trazer alguns números também do portal da ABF, isso amplia muito, né, o que a gente está olhando no mercado, mas a primeira coisa que a gente pensou é o seguinte, ok, então nós temos
pessoas para estar atendendo, mas tem que ser um jeito também diferente, né? Não é só vender, não é só agora ter delivery, não é só atender o consumidor diferente, mas como é que a gente pode se conectar com esse novo candidato? E aí, uma das primeiras coisas que nós pensamos e desenvolvemos foi, bom, a gente precisa dizer para esses candidatos o que é que essas marcas que ele teve interesse está fazendo nesse momento de crise. Não adianta você abordar ele esquecendo que a gente está num período diferente. Então, ou seja, a gente desenvolveu alguns vídeos com os próprios diretores dessas marcas, falando com esses candidatos, né? Porque a gente sabe que o vídeo hoje, as pessoas estão com um certo tempo, apesar de todas as atividades, né? Tem gente que está tendo que limpar a casa, ajudar o filho a fazer lição, trabalhar, mas as pessoas estão se redescobrindo e isso faz parte, né? E elas também querem aprender mais durante esse momento. Então, ou seja, a gente criou vídeos para falar com todos esses candidatos. A nossa própria equipe de gerentes desenvolveu vídeos falando individualmente com cada um desses candidatos. E aí, várias outras ideias, né? De lives, de webinar fechado com esses grupos de interesse. Então, ou seja, a gente começou a descobrir novos caminhos que começaram a fazer muito sentido nesse momento. Então, é um pouco sobre isso, né, que o grupo aqui hoje está disposto a falar. Teve um outro índice interessante, por exemplo, a gente teve aí contato com a Espaço Laser, que fechou 3 franquias em abril, assinou novos contratos, né? Então, as coisas, de fato, não pararam. Você tem, por exemplo, o CNA, que lançou uma campanha nova, né, de adesão para as novas unidades, mas tudo com muita responsabilidade. Logicamente, a gente está falando de um modelo que provavelmente agora vai ter mudanças, né? Essas mudanças vão ser discutidas com esses novos candidatos, mas a gente tem que pensar que em algum momento essa crise vai acabar, como nós tivemos outras crises que acabaram, e as pessoas continuam querendo empreender, né? E aí a gente precisa estar à frente com relação a isso, se a gente quer ter também os melhores franqueados, os melhores futuros franqueados conosco. Então, eu gostaria de só levar esse ponto de reflexão, né, que muitas vezes a gente pode achar, poxa, nesse momento as pessoas não querem saber de investir, não querem saber de empreender. Isso não é uma verdade, os números estão mostrando isso. Porém, a gente também tem que mudar a nossa forma de fazer esse contato, fazer esse relacionamento com os candidatos que nós tínhamos de um jeito novo, de um jeito diferente. Então, para isso, eu queria passar agora a palavra aí para o super colega que eu muito admiro, que é o Beno, que também vai trazer um pouco de subsídios, né, para vocês com relação a essa busca e essa procura. E aí os demais vai também poder dizer um pouquinho aí o que tem feito nas suas unidades, mostrando que tem muita gente que não está parada, não. Vamos lá. Beno, a palavra é sua. Obrigado, Filó. Valeu. Ótima abertura aí para a gente começar a falar de expansão. Hoje sextou, né? Então vamos falar de expansão, né? Que é bem mais legal. Sou apaixonado aí pelo tema. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Eu levantei alguns números, então só para dar uma tangibilizada aí no que a Filó falou. E aí a gente já está na segunda quinzena aí de quarentena, então vocês vão ver algumas coisas que mudaram do começo de março, né? Quando a gente estava com um mês cheio, para agora. Só um segundo, vocês estão vendo aí minha tela? Alguém faz um joinha aí para mim? Beleza. Perfeito, Então aqui, ó, eu comecei do macro e vou até o micro, algumas coisas mais pontuais para vocês saberem. Então aqui quando eu falo de buscas orgânicas, isso daqui é mais ou menos a busca que tem de franchising na internet. Apesar de ser do portal, óbvio, eu estou pegando a referência do portal do franchising, mas isso é bem mais ou menos o que tem no geral aí de buscas de franchising na internet. Então vocês podem ver aí que a gente na primeira quinzena de março a gente estava com 1,5 milhão de buscas dos termos, né? Franquias baratas, franquias de alimentação, tudo relacionado a franchising, e teve uma queda de 38% nessas impressões. Hoje, a maioria dos sites, eles têm 2/3 mais ou menos de navegação do Google, né? Quando eu falo de orgânica, é uma busca não paga. O resto, esse 1/3 que fica sobrando, são as ações pagas que a maioria aí dos portais, imagino que a Franchise Store é a mesma coisa, e outros portais de franquia é a mesma coisa, e até os sites das redes mesmo funcionam assim. Então você vê que deu uma bela de uma queda, ou seja, a atenção das pessoas foi para outro lugar, foi ver vírus, foi ver isolamento, foi ver economia. Elas deixaram de procurar os termos do franchise.
Então, isso é muito importante, porque às vezes não adianta você fazer um esforço de mídia em outros canais, porque você não vai conseguir chamar a atenção das pessoas, ou você vai chamar de uma maneira pagando muito caro, né? Então, aí só para vocês terem esses insights. E, obviamente, os cliques, mesmo elas às vezes caindo em termos de franchise, elas acabavam não vendo e não clicando nas matérias. Você vê que o clique é ainda bem maior do que as impressões. E aqui, em termos de navegação, eu peguei para vocês o que caiu em termos de usuários, que bate tudo a ver, né, Filó, com o que você acabou de falar. A gente teve uma queda na primeira semana, na segunda quinzena de março, e daí você vê que já teve agora um aumento na primeira quinzena de abril. Então, as coisas estão voltando nos 3 índices aí que eu peguei para vocês, todos eles estão voltando, mas em média caiu aí 45%, né? Tanto de navegação, quanto de sessões, quanto páginas vistas. Aí um outro índice importante são o que a gente gera de leads dentro do portal, né? Então, vocês podem ver aí que caiu bastante, né? A gente gerava 2.600, quase 2.700 acessos para os sites dos nossos anunciantes, isso caiu para 1.500. Aqui também tem a ver, na primeira quinzena de abril, a gente já teve talvez 20% de clientes que acabaram saindo por cancelamento, suspensão, etc. Então, isso acaba tendo uma influência. Mas, de qualquer forma, vocês veem que cadastros, então, caiu pela metade. Mas o ponto, a gente está vendo aí um monte de queda, mas um ponto que o grupo aqui discutiu para essa reunião, querendo ou não, em 15 dias, só nesse portal, e tem vários outros portais por aí, tem os sites de vocês, franqueadores, tiveram quase 2.000 pessoas querendo comprar uma franquia, ou querendo entrar em contato com uma franquia. Então, gente, esses caras talvez sejam os caras mais quentes para vocês falarem esse ano. Pô, com toda essa loucura, esse filme que a gente está vivendo, 2.000 pessoas, muito mais gente entrou nos portais, mas 2.000 se cadastraram, colocaram nome, e-mail, telefone, a cidade que quer investir, etc. Então, assim, quem está aí com a expansão ativa tem que pegar esses caras no colo, conversar. A gente sabe que fechar uma franquia não é de hoje para amanhã, que tem lá seus às vezes 2 meses de negociação, etc. Então, em 2 meses, espero que as coisas também, aliás, eu tenho certeza que as coisas vão começar a retomar e aí você tem os fechamentos. E aí eu trouxe mais 2 números que eu achei interessantes aí para vocês, da dança das cadeiras aí em relação aos cadastros por segmento. Você vê que a alimentação continua soberana, mas serviços e outros negócios que deu uma bela subida, né? Saúde continuou mais ou menos igual, mas também teve subida. Comunicação e informática, que é um segmento que tem um potencial grande, aí também teve, acho que foi percentualmente as maiores subidas, e os outros que ficaram mais ou menos iguais, eles tiveram uma retração, né, em termos de geração de cadastros. Então, achei curioso aí para vocês entenderem. Eu não sei se isso é uma tendência ou não, é muito pouco tempo, mas essa é uma fotografia de 15 dias da primeira quinzena de março e 15 dias da primeira quinzena de abril. E até como curiosidade, esse seria um março, a gente estava projetando pelo início do mês, que seria o melhor mês de navegação de todos os tempos do portal, só para vocês verem como que foi a coisa. Então, a queda em março só não foi maior comparada com o ano anterior, porque a navegação estava absurdamente grande, né? E aqui, por último, também para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma coisa que não muda muito. Geralmente, São Paulo, Rio e Minas são os estados que mais geram cadastros, mas teve uma boa dança de cadeiras. Aí eu fui procurando números que eu achava interessante aí para vocês terem talvez algum tipo de orientação em relação à expansão de vocês. Então, São Paulo, você vê que continua igual, mas Minas pulou para a segunda posição, Paraná, Rio desceu 2 posições, Santa Catarina se manteve igual, Bahia igual, e tiveram estados como Mato Grosso, que apareceu aí entre os top 10, né? E Distrito Federal, na verdade, às vezes ele está entre os top 10, mas não me chamou a atenção. Mas Mato Grosso ter subido, eu acho que foi uma coisa aí diferenciada. Então, talvez o estado lá está lá, o pessoal está procurando negócios e aí dá uma boa orientação para vocês. Isso é só uma geral, assim, para vocês, em termos de números, saber que o que a gente está lidando hoje é com uma certa escassez, obviamente, comparada com um mês atrás, né, com 15 dias atrás, e que já teve uma retomada pequena agora no começo de abril, que eu acho que aos poucos vai retomando, lembrando que
setembro, final de setembro, 30 de setembro a 2 de outubro, tem a Feira da BF, então vai ter um esforço aí, e eu acho que a gente começa cada vez mais, e por isso que a gente fez essa mesa, né, Filó? De falar de expansão. Que isso... E acho até, né, Beno, que esses números, teve uma conversa que nós nos surpreendemos há 2 semanas atrás, que nós não esperávamos que, assim, só ia cair metade dos cadastros. A gente imaginou que a queda poderia ser muito maior nesse período, e isso falou, poxa, peraí, tem grandes oportunidades porque as pessoas estão se movimentando, elas querem informação, e é o que você falou, neste momento são os candidatos muito mais quentes, porque isto passou também a ser prioridade para eles. Isso. Eu vou depois disponibilizar essa apresentação aqui para vocês, e a Simoninha ela vai mandar para todos que se inscreveram, tá bom? Toca aí, Filó. Legal, acho que agora poderia o Arlan falar um pouco, então, Arlan, o que você tem feito lá na Cacau Show com relação à expansão, o que você pode compartilhar aqui com o nosso grupo de coisas legais e interessantes que as pessoas podem começar a colocar no ar a partir de hoje. Perfeito, Filó, obrigado. Turma, obrigado por estar aqui com a gente. E olha, a gente teve uma situação aqui, passando desde o que a gente tinha aí previsto para a inauguração, porque a gente tinha unidades, né, até em função da Páscoa, que estavam muito próximas de inauguração. Então, as inaugurações, né, nenhuma delas foi cancelada, mas algumas entraram em stand-by. Agora, as reuniões com candidatos, com prospects, a gente já há algum tempo adotou a prática de fazer ela mista. O que eu chamo de mista é a reunião web e a reunião presencial, né? E o que a gente fez foi intensificar, então, nesse período, as reuniões web. Tem um fator aqui que, indo ao encontro do que o Beno falou, a gente falou, poxa, vai despencar o número de cadastros. Numa primeira semana foi muito... Eu até troquei figurinha com o Beno, porque foi muito coincidente, a gente teve uma queda de 50%. Só que na semana seguinte a gente ficou surpreso porque praticamente voltou à normalidade. Claro que isso tem eu acho que uma influência do período de Páscoa. Normalmente no período de Páscoa a nossa procura aumenta porque o negócio, o segmento, a marca, o segmento entra em evidência, né? Mas a gente imaginou que ia ter uma queda maior. E depois a gente percebeu uma quedinha de novo, mas que não passou de 10%. E eu faço a comparação em relação a do mesmo período do ano passado, né, quando a gente faz essa análise. E aí, se por um lado a gente brinca aqui e fala que vai ser uma Páscoa inesquecível, né, porque assim foi cirúrgico, né, o negócio ele veio na semana ali dos 10 dias, 15 dias que antecede o domingo de Páscoa, então para o negócio teve que ter uma série de ações junto ao franqueado em operação para minimizar esse impacto. Só que o que a gente percebe é que é o seguinte, por um lado, isso colocou tão em evidência a marca, seja com ações de responsabilidade social, seja com ações para contornar esse problema e otimizar dentro do possível a venda de ovos de Páscoa, que também chamou a atenção para quem estava de fora pensando em fazer um negócio, em procurar Cacau Show. Então a gente teve, sabe, meio que uma estabilidade. E aí o que acontece? Em relação à visita de pontos que estavam em andamento para aprovação, a gente fez contato com proprietários, com os candidatos, porque eles estavam no estágio mais avançado, e falou, olha, segura aí, o que eu consigo fazer um deslocamento, porque a gente faz a validação final no local, o que eu consigo fazer esse deslocamento de ir e voltar em um dia, nós vamos fazer. O que requer ia requerer uma viagem de avião e hospedagem no hotel, segura, né? Que a gente vai esperar, a gente não cancelou, mas fez esse acordo de segurar. E aí, eu estava compartilhando com vocês aqui, gente, anteontem, a gente resolveu fazer algo que pode, né, em dias de hoje já de repente ser meio comum aí em vários negócios ou várias formas de utilização, mas a gente não tinha experimentado ainda fazer uma comunicação com esses candidatos no Instagram. Né? E por que veio a luz de fazer isso? Há 3 semanas, quando começou essa coisa da pandemia, poxa, 3, 4 semanas vai ter isso, vai ter aquilo, que a gente precisou suspender as reuniões presenciais, nós fizemos um vídeo, hospedamos numa plataforma, no link de YouTube, né, a plataforma que a gente tem, o canal que a gente tem, sinalizando, compartilhei esse vídeo com a Filó, e a gente sinalizou para esse candidato o seguinte, olha, a gente vai observar com mais cuidado, a gente vai ficar mais cauteloso nesse momento, mas a gente está por aqui. Aquele material teve como principal objetivo transmitir segurança para essa turma, porque nesse momento, eu acho que uma das coisas que as pessoas estão procurando é o seguinte, olha,
onde é que eu me inspiro no sentido de segurança, né? Porque é um momento diferente, mas que ninguém tem uma data, mas que ele vai passar e que empresas mais sólidas, elas vão passar por isso, outras com mais ou menos dificuldade, mas vai passar. Então a gente falou, ó, nós estamos aqui, né? E passadas essas 3, 4 semanas, a gente pegou a nossa base de cadastros dos últimos 24 meses. Na segunda-feira pela manhã, a gente disparou uma comunicação, criamos um perfil no Instagram específico para falar de expansão, né? E está começando aí, foi segunda-feira agora, né? Recente, não tem nem uma semana. E a gente falou, olha, turma, nós vamos fazer uma live na quarta-feira, 18 horas. Né? E fomos lá meio que meter as caras, por quê? Para a gente era um negócio novo. E vim eu mesmo aqui e tal falar com a turma, e a gente ficou surpreso porque chegamos a ter 400 pessoas participando. Foi absolutamente surpreendente. Tá? Claro, não vamos... Poxa, a turma que está aqui lida com isso todo dia, a gente sabe que lá no final... né, é um percentual mínimo que vai fazer negócio, mas ter 400 pessoas. Foi interessante que a gente teve retorno do cara falando assim, olha, você vai ver aí a foto do meu filho, mas sou eu, tá? Que eu não sei fazer o perfil do Instagram. E aí eu fui ver, era o garoto que deve ter uns 12, pela foto, 12, 13 anos de idade. Então a gente teve coisa nesse sentido. Outro colega falou, olha, meu tio pediu para eu criar um perfil para ele, porque ele não sabe. Então, também foi interessante, porque a gente atinge um público que não está acostumado com essa ferramenta, mas não deixou de ir atrás. Então, assim, foi espetacular, porque num primeiro momento eu fiquei em dúvida em deixar abertos os comentários ou não, eu decidi deixar aberto, eu falei, poxa, isso vai me permitir sentir a vibe da turma, o que eles estão ansiando, né? E, assim, foi uma experiência interessantíssima. Talvez algumas franqueadoras já utilizem isso, tá? Agora, essa live, ela não teve como objetivo substituir a reunião de negócio. Eu fui ali, enfim, é a 16ª Páscoa que eu vivencio aqui na Cacau, então eu fui dar continuidade, o objetivo foi dar continuidade à segurança para essa turma. Falar, turma, ó, passou a Páscoa, nós fizemos isso com o nosso franqueado para que ele ficasse aqui conosco, colocamos ali o que a gente acredita que venha a surgir de oportunidade, seja no mercado imobiliário, eventualmente isso faz parte do negócio franqueado com menos fôlego, pode ser que ele em algum tempo coloque a loja dele para repasse, isso acaba sendo uma oportunidade para essa pessoa que quer entrar no negócio. Então, a gente principalmente, para não me estender muito aqui, porque senão vai longe, né? Está tentando manter o vínculo de comunicação com esses prospects, inspirando segurança, porque, enfim, a gente tem um negócio pela frente, vai voltar, tem um Natal aí para acontecer, as pessoas que estão nesse estágio agora, a loja deles vai acontecer daqui 3 ou 4 meses, né? Acho que é isso. Pô, que legal, Alan, e você vê, né? Ou seja, pegou o seu momento de paz, onde o foco da rede era muito, muito, muito importante, intenso, e mesmo assim vocês criaram coisas diferentes, né? E acho que você tocou num ponto interessante, quando a gente fala que o que um candidato, no fundo, alguém que vai abrir um negócio, ele espera do outro lado do seu franqueador, é confiança, né? Então, assim, não adianta você falar, olha, você pode confiar em mim, isso é muito vazio. Mas mostrar o que está sendo feito agora, isso mostra confiança, porque diz, poxa, peraí, ele não deixou a rede dele na mão. Olha quantas ações eles fizeram. E vamos lá, a gente sabe que venda de franquia não é uma venda transacional. Então, ela não vai acontecer em 1 mês ou em 2. Talvez ela leve 4, 5 meses. Mas se você não manter um relacionamento que tenha um comprometimento, mas que tenha muita sinceridade e que você agrega informação relevante para ele, lá na frente não vira negócio. Então, uma super experiência essa da live. Eu acho que para live com candidatos eu tenho visto pouco, então acho que foi, sim, algo bem inédito e diferente. Parabéns pela coragem, né, de trazer um tema tão diferente. E aí, bom, eu queria... Para finalizar aqui, Filó, a gente vai dar continuidade nesse canal. E o que a gente falou? Olha, daqui a um mês, a nossa coordenadora de implantação vai falar como é que ela cuida do pessoal que está em implantação, nossa coordenadora de repasse, para que ao longo do tempo dessa linha de 3, 4 meses, ele entenda, poxa, qual é a estrutura que eu tenho lá do outro lado? Eu estou vendo as caras das pessoas que, quando eu entrar nesse processo efetivamente, vão estar comigo, né? É isso. Legal, obrigado, gente. Que ótimo, muito bom. Júlio, e você, o que tem feito lá na Kumon, hein? Conta um pouquinho aí para nós. Alô, bom dia a todos, estão me escutando? Sim. Ó, perfeito. Bom dia, Júlio. Bom dia, é um prazer estar aí com todos vocês nessa mesa, amigos do franchise, já participamos de várias reuniões, onde já trocamos muitas ideias, né?
Isso é importantíssimo nesse momento. Eu acho que a BF é um vetor muito importante para o mercado, justamente por promover essas trocas. Dê uma olhadinha quem é que está participando aí da mesa, junto com a gente. Tem bastante amigos também aí, colegas, amigos e colegas do Kumon, né? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela audiência que deram esse momento. Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho como é que a gente está fazendo no Kumon aí, né? Que nos pegou, acho que pegou todo mundo de surpresa. Aí eu dividi para tentar ser o mais rápido possível e falar tudo que eu consegui juntar com os colegas que são envolvidos nesse processo de expansão. Eu dividi em 3 pontos, né? Um ponto é como é que está a operação da expansão nesse período de afastamento social. Acho que essa é a melhor palavra para o que a gente está vivendo, que não é um isolamento, que as pessoas podem sair na rua. Lembrando que em países aqui vizinhos, a gente tem isolamento, as pessoas não podem sair na rua, isso aí dificultou bastante, mas no Brasil a gente está com afastamento social, isso beneficia bastante o nosso processo, né? Primeiro ponto, operação da expansão desse afastamento. Eu acho que o ponto-chave aqui para nós foi velocidade de adaptação, porque todos nós, eu acredito que não é privilégio do Kumon, a gente tem muitas atividades que são presenciais, que não são costumeiramente feitas pela internet. E aí agora a gente não tinha outra opção, vamos ter que fazer pela internet. Então a gente precisou se adaptar. Nós entramos em isolamento, não, desculpe, em afastamento, dia 17 de março, a empresa foi todo mundo fazer o home office. Então, de 17 de março a 31 de março, a gente pegou as 30 pessoas da equipe de expansão e repensamos no processo o que poderia ser feito à distância e como. E aí foi feita uma capacitação para essas pessoas para que elas conseguissem se adaptar, né? E aí, então, a partir daí começou um processo, assim, tudo que pode ser feito online foi transformado para online. O que realmente não pode ser feito online foi transferido para depois que acabar esse período. Então, tivemos que readequar também a linha de tempo de todo o processo de captação de leads, tratamento das leads e seleção e capacitação desses candidatos, né? Nós também, além disso, o item 2 seria como é que está a situação das inaugurações em 2020. Nós tínhamos 14 inaugurações previstas para abril a junho. Com essa situação do país inteiro, a gente congelou, na verdade, adiou essas inaugurações até acabar o período de afastamento social. Então, essas pessoas estão com o imóvel pronto, fachada pronta, está tudo pronto para inaugurar, só que a unidade está fechada, esperando, então, o retorno, poder atender alunos dentro dessa unidade. Mas, claro, tu não precisa ficar parado, tu pode ficar divulgando. Em breve nós estaremos com o Kumon nessa região e fazendo todo esse marketing, que o franqueado está tendo até bastante tempo para fazer isso, e também estudando melhor os manuais, fazendo os módulos do e-training que nós temos, que faz parte já do nosso processo. Mesmo antes dessa situação de afastamento, a gente já tinha esse treino. 38 candidatos, eles estão em processo para inaugurar em agosto, mas aí não vai dar tempo, porque tem algumas coisas que precisam ser presenciais, como capacitação. Então, por isso, a gente transferiu as inaugurações de agosto para outubro, né? Isso considerando que em junho, julho, a gente volte a poder, por exemplo, em julho, a gente possa reunir pessoas lá dentro do prédio, ou dentro dos nossos escritórios. Não sei se isso realmente vai ser possível, mas se não for, a gente vai ter que rever essa data de outubro também. E nós temos 7 candidatos prontos para fazer o treinamento presencial, só aguardando, então, esse momento que nós podemos fazer atividades em grupo com as pessoas presenciais, né? O terceiro item que eu separei para relatar seria as novas franquias para 2021. Seria a geração e tratamento de leads, né? Porque o nosso processo ele começa em abril de um ano para inaugurar as franquias no ano seguinte, a partir de janeiro, fevereiro do ano seguinte. Então, em abril, a gente já começa o processo de captação, seleção, treinamento para as novas aberturas, novas inaugurações no ano seguinte. O ponto-chave aqui que nós usamos foi dar mais informações para as pessoas que estão mais atentas a conteúdo, pelo estilo de trabalho que estão tendo, mas sem foco em vender franquias.
né? Não focamos assim, vamos vender nesse período. Não, é dar informações para essas pessoas para que elas possam, então, tomar uma decisão depois que acabar esse processo, esse tempo aí que nós temos de afastamento. Então, a gente fez um foco bastante nas campanhas geolocalizadas de captação de leads e usando muito a divulgação da marca, para que as pessoas tenham contato com a nossa marca, tenham curiosidade de conhecer a nossa marca e não compre uma franquia do Kumon, seja um franqueado do Kumon, né? E temos regiões prioritárias para abrir novas franquias em 2021 e usamos esse processo de geolocalização justamente para fazer uma divulgação focada nessas regiões, né? Nós mantivemos o investimento que nós já estava programado para esse período, mas a gente distribuiu esse investimento para campanhas de marca e geração de tráfego para o site. Nós mandamos muita gente para o site, porque no nosso site tem muita informação. Então, se a gente quer passar a informação para essas pessoas nesse período, o site é o melhor lugar. Reduzimos as campanhas de geração de leads diretas, aquelas leads que a gente já vai fazer contato direto para fazer o processo de venda, ou o processo, seja um franqueado Kumon, né? Mais conteúdo sobre Kumon e o negócio do Kumon, não necessariamente venha fazer esse negócio, né? E aumentamos bastante a divulgação no YouTube, já que as estatísticas mostram que as pessoas estão mais na frente da televisão e mais vendo vídeos no YouTube. Então, vamos para o YouTube, né? Inclusive, acho que o Rafael vai ter uma participação aí legal explicando alguns detalhes do YouTube aí. Fica atento à fala do Rafael. Bom, para ter uma ideia, de 16 de março a 12 de abril, né, que seria a segunda quinzena de março e a primeira de abril, nós tivemos um aumento de 37% no tráfego no nosso site relacionado à franquia, não relacionado à matrícula. Relacionado à franquia, nós tivemos 37% de aumento no tráfego. Claro que nós direcionamos mais as nossas leads e a resposta das leads foi muito boa. Esse aumento foi em relação ao mesmo período do ano passado, que foi um período bem interessante. Para ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 10.422 acessos nesse período, 16 de março a 12 de abril, e em 2020 nós tivemos 14.283 acessos nessa área do site que fala sobre franquias, né? Mas nós tivemos uma redução de 68% no número de leads gerados, né? As pessoas estão acessando, estão tendo a informação, mas também a gente não está colocando aquele call to action para seja um franqueado, venha para cá. Então, menos pessoas vieram. De 68% foi a redução, ou seja, nós tivemos em 2019, nesse período, 16 de março a 12 de abril, 1.469, 1.470 leads gerados e esse ano 462. Só que aí o que a gente está fazendo? Em vez de fazer o processo que a gente está acostumado, usando a ferramenta SharpSpring de esquentar o lead e ela fazer um processo eletrônico, nós estamos fazendo um processo mais humanizado. A gente conseguiu pegar essa equipe de expansão e fazer um contato direto com essas pessoas. Então, essas menos leads, mas elas estão sendo tratadas de forma bem mais quente, bem mais calorosa, porque a gente consegue fazer isso, né? Embora sendo isso através da internet, mas a gente tem vínculos, aliás, ferramentas que permitem a gente conversar como a gente está usando aqui o Zoom, por exemplo, né? E a gente mudou também, a gente não eliminou o processo da SharpSpring, ela continua, porque a gente faz esse contato com essas pessoas, mas elas não vão poder, não vão estar ainda aptas a participar do processo. Então, a gente usa a SharpSpring para manter essas pessoas aquecidas, manter esses candidatos, essas leads interessadas. E aí, para isso, a gente mudou um pouco o conteúdo da SharpSpring, colocando mais informações, que hoje elas estão mais dispostas a ler e-mails, estão mais dispostas a ter acesso às informações. Então, a gente aproveitou essa mudança de hábito, mudança de cultura que a gente está vivendo para isso, né? E os consultores de expansão, eu já comentei, eles estão fazendo um tratamento direto com as leads, não? Eles pegam lá na SharpSpring a entrada da lead e já começam a fazer esse contato. E a gente também divulgou o WhatsApp dos coordenadores de expansão, dos consultores de expansão, coisa que nós não fazíamos antes, porque senão enche, o cara não consegue trabalhar de tanta... Mas como tem poucos agora, e a gente tem os consultores de expansão espalhados pelo Brasil, então para a região norte a gente distribui o WhatsApp do coordenador da região norte, né? E tem muita gente fazendo contato direto com o consultor de expansão, né? Então está sendo bem interessante.
muitas essas mudanças que eu coloquei antes, no início do processo de operação, da expansão, eles já estão percebendo que é possível continuar depois, né? Então, tem coisas que a gente talvez fazia presencial que vamos deixar de fazer baseado nessa experiência. E antes, a gente não tinha essa motivação para mudar, né, do presencial para o online. Vou parar por aqui, senão eu não Legal, vou... Júlio. Obrigada. Novos tempos, né? Então, a gente também tem que se Exato. adequar em expansão, mas eu acho que um ponto importante que você colocou que eu queria ressaltar é a questão de não ter zerado a divulgação da marca. E, logicamente, seria jogar dinheiro no lixo se fosse comprar uma franquia e colocar a marca. Mas é criar relacionamento e dar conteúdo que faça com que ele vá até o seu site. Porque, no fundo, a gente precisa só manter esse relacionamento para que, no momento oportuno, isso vire um negócio. Então, né, que legal, parabéns, e fica a dica. Não adianta, olha, equipe de expansão de férias e vamos cortar tudo que for divulgação, né? Exatamente. Queria, então, agora, para fechar o painel e depois a gente abrir para as perguntas, pedir para o Rafael aí da Premia Pão dar principalmente um foco. Ele tem muita experiência em, já antes mesmo dessa quarentena, experimentar outros canais de divulgação e de approach, de contato com os candidatos, e que eu acho que serão bem interessantes aqui para todos nós nesse momento. Obrigado, Rafael. Pode estar contigo. Legal, Filó. Obrigado. Lá na Premia Pão, para quem não me conhece, além da Premia Pão, eu também tenho outros negócios. Sou master franqueado da franquia Pizza Studio, que é uma franquia americana. Também sou conselheiro informal de negócios da família. A gente trabalha com negócio de alimentação. Inclusive, um deles é uma franqueadora chamada Camarão e Companhia. Já está no mercado há mais de 20 anos. E também tem um canal no YouTube que há 3 anos já publico conteúdo praticamente toda semana para falar sobre o franchising, né? Hoje estou com mais de 110 mil inscritos no canal, e a experiência que eu tive desses últimos 30 dias foi um pico gigantesco no meu canal. Dos últimos 3 anos, esse foi o segundo maior pico que eu tive de audiência, né? Então, reforça essa informação que o Júlio passou, das pessoas estarem cada vez mais querendo consumir conteúdo, querendo informação relevante através de plataformas de vídeo, né, como o YouTube e outras redes sociais. Bom, a experiência que eu tenho lá na Premia Pão, que eu estou tendo lá na Premia Pão, é um pouco diferente da experiência dos demais, porque eu já faz um tempo já que eu estou investindo muito em atrair leads através do meu próprio canal, né? Então, eu criei um próprio canal de atração para não depender dos principais canais que já existem, como o Google, portais e todos os outros. É claro que eu invisto em tudo, faço tudo, mas sempre quis também ter, né, fazer o meu próprio investimento em ter uma fonte específica, né, que seja o meu blog ou seja o meu canal do YouTube. O que aconteceu foi que nessa queda que todo mundo sofreu, organicamente a gente também sofreu, perdemos aí 50% do nosso tráfego direto, né, orgânico, e também 50% das leads que vinham organicamente. Mas, por outro lado, a gente acabou suprindo, compensando as leads geradas pelos conteúdos que eu já publicava no meu YouTube. Então, como o canal cresceu, a gente acabou trazendo aí, fazendo campanhas de remarketing, fazendo campanha de atração para esse público que já me segue, que já é meu inscrito, que já me acompanha há bastante tempo, para conhecer mais sobre a Premia Pão e sobre meus negócios. Então, a gente parou de investir, né, em investimentos que a gente fazia, por exemplo, em Google, que o CPC estava crescendo muito, e aquele anúncio padrão ali, de fato, estava perdendo potencial. Então, a gente transferiu esse investimento para o investimento em YouTube e deu muito certo. A gente, nesse mês, manteve a quantidade de geração de leads, que para nós é uma média de 2 a 3 mil leads por mês, é uma quantidade grande. E o que acontece é que a gente continua vendendo, né, numa proporção menor, porque obviamente muita gente está ainda mais insegura, mas por conta do nosso modelo de negócio, que é um negócio home-based, né? Então, a nossa franquia é um pouco diferente das demais aqui, do Arlan e do Júlio, porque o franqueado ele consegue começar a trabalhar, mesmo que seja na parte de planejamento, na parte de treinamento, tudo, fazendo tudo de casa, né? Então, a gente trouxe alguns benefícios, como isenção de royalties nos primeiros meses, porque o nosso royalty é fixo. Então, passamos mais segurança para eles nesse sentido, tá? E o que eu quero deixar aqui de final para a gente abrir as perguntas é que eu acho que, assim, o que o Júlio e o Arlan falou, fora a Filó e o Beno também trouxeram informações relevantes, mas tanto essa parte de passar segurança para o candidato, quanto trabalhar com conteúdo relevante, cara, é o que a gente precisa fazer agora. E eu diria ainda mais, o que a gente precisa fazer é não ignorar o momento
do ponto de vista dos conteúdos que a gente tem disponível. Então, todos nós, franqueadores, temos ali uma régua de e-mail, né, seja através do RD, de ferramentas como RD, como Sharp ou como qualquer outra, que a gente tem ali e-mails automáticos que a gente manda para o candidato quando ele se inscreve, né? Esses e-mails, se eles não estiverem adaptados para conteúdo do momento, para trazer a informação do momento, para trazer a atualização do por que o cara que se inscreveu agora deve pensar, cogitar, investir na sua franquia dentro de todo um contexto que a gente está vivendo. Então, você tem que adaptar esse conteúdo no e-mail, você tem que adaptar esse conteúdo no seu webinário de venda, você tem que adaptar o seu conteúdo na sua landing page, a landing page que o cara lá se cadastra. Você tem alguma informação lá dizendo, olha, embora estejamos num momento difícil, embora a gente esteja enfrentando isso tudo, temos boas oportunidades, vai lá e se inscreve. Né? O seu discurso de venda mudou? O seu discurso de venda de todos os seus consultores, você tem mapeado quais são os principais motivos, ou os principais fatores, os benefícios, ou as oportunidades que você pode entregar para essa galera, para os seus candidatos? Então, cara, isso aí tem que ser, assim, geral, todo mundo. Não podemos ignorar o momento e a gente precisa adaptar o nosso conteúdo para trazer segurança para essa turma. Que legal, Rafa. Acho que é isso mesmo. Quer dizer, ou seja, né, as pessoas têm que entender que a gente não está alheio às coisas que estão acontecendo e que essa é uma grande oportunidade, inclusive, de criar mais conexão. Por exemplo, uma das coisas que nós estamos fazendo lá na Franchise Store com relação a isso é perguntando, inclusive, para os candidatos que se cadastraram nesses últimos 30 dias, por que eles fizeram isso nesse momento? O que está levando eles? Porque isso serve de argumento até para a nossa apresentação, para o nosso approach, né? Que legal. Bom, vamos lá, algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Renato Claro, que ele diz o seguinte, logicamente que notou uma queda, né, nos cadastros, mas ele queria também saber se a gente sentiu que houve uma qualificação, ou seja, que as pessoas que realmente estão procurando estão muito mais interessadas e muito menos curiosos. Então, quem gostaria aí de poder fazer essa resposta? Eu só falo rapidinho, porque até respondi o Renato aqui, enquanto o pessoal estava falando, eu fui olhar os dados que ele pergunta até em relação ao investimento. Investimento, até respondi o Renato aí no chat, inclusive já pus o link aí para a apresentação, viu, pessoal? Mas sim, concordo com isso, depois deixa o pessoal aí falar do que recebeu, mas ainda a maior parte, Renato, das pessoas que entram são até o 90 mil, as micro franquias, tá? Só para vocês terem essa informação. Alguém gostaria de responder? Posso tentar contribuir aí? Pelo que eu tenho escutado da equipe de expansão, acho que as pessoas elas não estão assim... São pessoas que estão analisando mais. Elas querem mais informações, elas estão pensando na vida delas. Principalmente as que acho que buscam as franquias até 90 mil reais, porque elas são pessoas que estão buscando uma atividade. Em geral, essas franquias até 90 mil reais, o franqueado é o próprio operador, né? Então, a pessoa está pensando assim, puxa, eu não sei se eu ainda vou ter emprego depois de toda essa confusão, eu não sei se... Eu já não estava gostando do meu emprego, agora estou em casa, eu tenho que repensar minha vida, eu estou tendo esse tempo para repensar minha vida, né? Então, com isso, ele está buscando uma outra ocupação, não um outro investimento. É um pouquinho diferente, né? Talvez de franquias que tenham maiores custos, né? Então, eu acho que aí é que tem uma diferença. Por isso que talvez as pessoas, o maior número, como o Beno falou, é de pessoas para investimentos até 90 mil reais. Então, esse tipo de pessoa, eu acho que ela está mais reflexiva nesse momento. Mais interessada. Um ponto que a gente percebe lá no Kumon já há alguns anos é que tem vindo muitas pessoas executivas, principalmente mulheres executivas, que vem do mercado de trabalho meio maluco, assim, muita viagem, muita sabe, uma confusão, aquela tá sempre viajando, tá sempre trabalhando, tá sempre em reuniões, tá visitando cliente, tá, e aí eles acabam tendo filhos ou pretendem ter filhos e querem ter uma vida mais dedicada à família, e esse tipo de atividade complica, né? Aí agora, imagina a pessoa estava naquela confusão, viaja para cima e para baixo, tal, não pode mais viajar. Talvez não possa mais ir para o escritório, está em casa, convivendo com a família, ela começa a ver, puxa vida, era essa vida, algo parecido com isso que eu queria. Claro que ela não quer ficar dentro de casa, mas ela quer algo que permita ela conviver mais com os filhos, com o marido, com a esposa, com o esposo e assim por diante, né?
Então, eu tenho essa leitura desse momento. Para nós, no tipo de negócio do Kumon, é um bom momento. É uma baita oportunidade. Que bom. O Denis aqui perguntou se nesse momento, né, não é estranho, as pessoas têm medo de falar em expansão de rede, como fazer essa abordagem. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, que em nenhum momento aqui ninguém falou que está oferecendo uma franquia para ser vendida, mas muito mais criando um relacionamento e falando o que as empresas têm feito com relação às suas próprias redes, né? Que tipo de parceria, que tipo de suporte, e fazendo muito mais eventos para trocar ideias e informações do que propriamente apresentar um modelo de negócio. Alguém queria fazer alguma outra contribuição nessa resposta? Eu gostaria de contribuir nesse sentido de que realmente o que acontece, e a gente tem trocado ideia, tem conversado aí com alguns colegas, e aqui internamente, num primeiro momento, teve esse rompante de falar assim, olha, dentro da turma que vai, porque a gente teve aqui também férias coletivas, forçadas ou não, mas teve férias coletivas, teve afastamento, uma série de coisas. E a área de expansão, ela foi uma daquelas que falou, olha, o pessoal não vai abrir loja agora, então a gente vai... Eu falo, gente, espera aí, o pessoal não vai mesmo abrir loja agora, só vai abrir loja, vai ter Natal, né, vai ter Dia dos Pais. Então, existe, talvez, eu não sei se isso é comum aí nesse grupo que está aqui, me parece que não, mas né, se no mercado o pessoal teve esse primeiro rompante, de falar, poxa, segura, congela a expansão, em que eu penso que seja um raciocínio equivocado. Agora, a forma, alguém colocou aqui, acho que foi o Denis ou foi o Renato, a forma de se posicionar perante esse camarada, o prospect, o lead, é que precisa ser respeitosa, como talvez, sabe, sempre precisou ser, mas pelo momento oportunidade não pode ser oportunismo. Acho que isso resume, porque se a pessoa que está lá, ela vê nisso oportunismo, ela fala, poxa, peraí, eu já estou aqui talvez num momento meio delicado e confiança. Então, é o estabelecimento da confiança nesse momento. Quando teve esse bate-papo aqui no Instagram com a turma, e que eu terminei com eles falando, gente, vocês fazendo negócio conosco ou não, claro, óbvio que o desejo é que seja conosco, mas fazendo negócio conosco ou não, o desejo é que a gente tenha contribuído para que a sua decisão seja mais acertada, qualquer que seja a rede de negócio que você vai escolher. Então, nesse momento, poxa, eu acho que a gente entrega para essa pessoa uma coisa assim, olha, pô, esse cara não está, sabe, não está no meu pé, vem cá, aproveita esse momento para fazer de qualquer jeito. Penso que passa um pouco por aí, não é? Legal. Bom, tem muita gente aqui contribuindo, muita gente legal. Agora eu vou falar um pouco aqui. O Cita, né, mandou a seguinte pergunta. Que está tendo muita gente qualificada de fato, e a pergunta é como é que fica com relação a crédito, porque nem todos, talvez, nesse momento, terão dinheiro suficiente para abrir a franquia. Se vocês têm alguma linha de crédito ou alguma forma onde o franqueador pode, de algum jeito, não exigir 100% do capital. Quem gostaria de responder? Só, assim, sendo bem objetivo, a gente no Kumon não tem, quer dizer, não mudou ainda as condições de abertura de uma franquia. Não vimos necessidade de fazer isso ainda. Não quer dizer que no futuro a gente não possa vir a repensar. Acho que talvez as redes ainda não chegaram nesse ponto de assim, puxa, eu acho que eu vou ter que mudar alguma coisa, vou ter que reduzir alguma coisa para poder continuar o meu processo. Como disse o Alan, tem rede que não está pensando nem em processo de abertura, quem dirá em mudar o esquema do negócio, né? Então, acho que, respondendo objetivamente a pergunta do Cita, no Kumon a gente continua com o mesmo esquema por enquanto, né? Não vimos necessidade de mudança. Sobre um outro ponto que eu gostaria de comentar, sobre a pergunta do Denis, porque assim, a gente está num período de afastamento social, mas os negócios continuam, ninguém morreu, a gente continua vivo, continua na sociedade, e isso vai passar, né? Então, a gente tem que cuidar para não exagerar um pouquinho nessa situação. Por exemplo, o Arlan colocou, mas ninguém vai abrir loja nesse momento. Primeiro, que uma expansão, ela não é momentânea.
Não é que nem vender chocolate, né? Um cara vai lá com dinheiro, compra o chocolate, sai e come o chocolate. Para abrir uma loja, ele precisa de vários meses, né? E ele pode começar o interesse dele nesse momento de afastamento. A gente não está morto, a gente não está parado, né? A gente continua vivo, continua buscando oportunidades, continua buscando novos negócios. Isso aí é normal, a gente tem que lembrar disso. E não pode encarar de outra forma, senão o país realmente vai parar. Porque é a nossa cabeça que vai fazer o país parar, né? E não o vírus, não essa situação. Então a gente tem que ter esse sentimento muito forte, né? E oportunidades vão ter bastante. Quando terminar esse período de afastamento, esse período vai fazer com que as empresas revejam muito seus negócios. E alguns até pode ser que desejem parar o seu negócio. Olha, já não estava bem, eu vou fechar minha loja. Eu acho que é uma boa oportunidade para eu encerrar. Assim como deve ter muitos franqueados nossos que vão encerrar as franquias. Que já estavam pensando em se aposentar, em deixar para outra pessoa. Então, quando terminar esse processo de afastamento, eu vou ter necessidade, talvez, de substituir algum franqueado que aproveitou esse período para tomar a decisão que ele vinha adiando, né? E que vai entregar a franquia, eu vou ter que fazer uma substituição. E também vai ter muito imóvel bom, vazio, que nós não tínhamos antes, e provavelmente por um preço bem interessante. Então, quem tiver com os candidatos prontos ou com expansão em andamento vai poder aproveitar essas oportunidades. Quem tiver que retomar a expansão vai demorar muito para conseguir aproveitar essas oportunidades vão ter acabado. Então, por isso que é importante, acho que manter a vida da gente adaptada a uma situação. Por exemplo, eu estou trabalhando mais aqui em casa, na minha casa, do que eu trabalhava quando estava dentro do escritório. Eu estou louco para que acabe o afastamento para eu trabalhar menos, né? Então, a gente não está morto, pelo contrário, nós estamos muito bem vivos e todo mundo está querendo as oportunidades. Não podemos pensar assim, que senão a gente vai parar o Brasil. Legal, Júlia. Acho até que imagina. Todos que estão aqui, né, inclusive nos assistindo, têm trabalhado muito mais. Eu acho que você acabou também respondendo uma das questões aí que a Bianca, né, colocou, que questão que talvez tenha pessoas que neste momento vão acabar fechando as operações e como é que fica isso. A Júlia também, só para finalizar aqui, falando que realmente nesse momento uma das coisas que ela tem feito é dar esse suporte para os candidatos, dizendo tudo que tem sido feito na rede, porque isso transmite confiança. Estamos chegando ao final. O que eu queria pedir aí para cada um de vocês era qual é a mensagem final, o que a gente pode passar aqui, né, para quem está nos assistindo com relação à expansão, né? Qual é o conselho ou qual é a dica que vocês dariam nesse momento? Vamos começar aí com o Beno. Beno, você não teve tempo para pensar, não, vai ter que responder. Não, mas eu já anotei aqui umas coisas, sou um cara precavido. Eu tenho uma dica muito legal. Todos vocês que estão aí, que são franqueadores, mandem um artigo para o portal do franchise e falar por que agora é hora de comprar uma franquia. Ontem a gente já recebeu e são aquelas coincidências da vida, né? A De Freire e o pessoal lá que faz o conteúdo do portal, eu pedi para eles entrarem em contato, né? Até por causa da nossa mesa, a Rafa deve estar aí até assistindo, e falar, porra, tudo isso que a gente falou, né? Aluguel mais barato, tem carência para reformar, eu acho que vai ter boa negociação com fornecedores, tem várias franquias que estão dando desconto em taxa de franquia, ou parcelando, ou dando royalty para pagar daqui a 3 meses. Aí no que eu falei isso, eu recebi já da Dr. Shape, meu amigo Beto mandou um artigo, e a gente já publicou no portal. A gente quer notícia boa, falar que expansão é bom. E aí a Pegni também lançou ontem, até compartilhei aqui com todo mundo. Então, estou aqui 1000% grudado no Júlio. Vamos para a agenda boa de expansão, porque mais um pouco está voltando. Mandem artigos para o portal do franchise, a gente põe tudo lá e vamos em frente, gente. Legal, Beno, obrigada. Alan, suas considerações finais? Olha, isso que o Beno falou dos artigos, das notícias, é tudo que a gente receber, compartilhar internamente com as equipes de operação das franqueadoras, porque eu acho que isso contagia com otimismo, mas com otimismo real, não é? E é um momento que a gente, como franqueadores, como agentes de expansão, tem a possibilidade de contribuir muito
para o sistema, né? Agora falando não individualmente de cada marca, mas em cada contato que a gente tiver nesse momento com lead, com prospect, na fase de candidato, com esse movimento de reforçar o conceito do franchising, ele entender que o franchising nesse momento é uma fortaleza de negócios, eu penso que é uma oportunidade que a gente tem nesse sentido, né? Legal, Alain. Obrigado. Júlio, suas considerações finais? Bom, na verdade, eu acabei respondendo, me empolgando na resposta ali da Tita, emendei as perguntas do Denis, da Bianca, e acabei fazendo minhas considerações finais, Filomena. O que eu queria deixar era isso. A gente está vivo, continua trabalhando, continua fazendo novos negócios, e eu acho que a gente só mudou um pouquinho a forma de trabalhar, mas a gente continua nativo. Então, a gente não pode pensar negativo, a gente tem que pensar positivo, porque oportunidades a gente tem. Como até o Arlan citou, né, a questão do como que as empresas estão encarando a área de expansão, né? Realmente, a gente precisa cortar custos, porque provavelmente o faturamento de todas as empresas vai cair, né? Quer dizer, todas não, desculpe, da maioria, porque tem empresas que estão aumentando o faturamento, né, conforme o segmento. Mas, em geral, ela pode cair o faturamento, ou a gente vai ter que aumentar os custos ajudando os franqueados a se manter em pé, né, para poder suportar esse período e depois continuar oferecendo o serviço ou vendendo os produtos. Então, com isso, a gente precisa, talvez, cortar custos. Mas, para cortar custos, tem que cuidar, né? Então, por isso que tem que ser uma análise bem detalhada, com todo o corpo da empresa, com todas as áreas, onde a gente pense num corte de custo que seja estratégico, né? Às vezes o pessoal é muito ainda do tempo da indústria, né? Um pensamento ainda da era industrial, e os cortes de custos seguem aquela mesma regrinha básica, antiga, sem muita análise, assim, se não, o marketing corta tudo porque marketing não tem retorno direto, expansão corta tudo porque ninguém vai querer abrir unidade. Então eu vejo que isso é uma certa miopia de visão causada por um período muito antigo, onde as pessoas estavam acostumadas com alguns conceitos. E hoje mudou muito. E com essa fase que a gente está vivendo, a mudança ela vai ser muito maior. Nós não vamos voltar ao que era antes. Nós vamos ter um novo normal, como foi falado no início dessa mesa redonda. E esse novo normal ele está muito alicerçado na tecnologia da informação e da comunicação. A comunicação vai mudar drasticamente. E eu acho isso super positivo e confesso que estou extremamente entusiasmado. A Júlia, que está nos ouvindo, ela é responsável pela expansão do Kumon e já comentou, muitos processos nossos vão ser revistos depois. Processos que eram puramente presenciais. Hoje, com essas experiências, a gente vai ver um novo normal que me deixa extremamente entusiasmado. Eu estou louco para que volte. Legal, Júlio. Okay? Legal. Rafael, suas considerações finais, por favor. Estou bem contemplado com o que todos os meus colegas aqui falaram. O que eu queria dizer também, só para finalizar, é que eu acho que a gente não tem que ter medo de falar sobre oportunidades, sabe? A gente não tem que ter medo de ser mal interpretado pelos nossos candidatos ou pelo público em geral. Eu vejo muita oportunidade boa, né? Eu vejo que vai ter retração. Eu vejo que, por outro lado, tem oportunidade da gente oferecer bons repasses para pessoas que querem investir. Eu vejo que vai ter muito ponto bom se tornando disponível, né, no mercado, nas nossas redes, por exemplo, de restaurantes de alimentação. Cara, tem pontos que estão caindo no nosso colo agora, na verdade, negócios prontos, porteira fechada, que há 8 anos a gente namorava aquele lugar, aquele ponto, e que agora apareceu. Então, assim, olha que oportunidade, né? Então, acho que a gente não tem que ter medo, não, né, de se arriscar, e tem muita oportunidade acontecendo. Vejo muito negócio, muita franqueadora buscando inovar, e até inovar no modelo de negócio, trazendo negócios mais enxutos para aproveitar também o próximo momento, a próxima fase que a gente vai enfrentar aí, né, dessa crise. E, por fim, eu sou muito suspeito para falar, mas investir em produção de conteúdo é algo que eu acho que a gente sempre precisa fazer. Então, por que não abrir, montar um canal no YouTube? Por que não começar a falar sobre franchise? Todos nós temos muito conhecimento, né? Por que não montar um blog, montar um perfil na rede social, como o próprio Arlan falou, que eles acabaram de montar na Cacau Show e tiveram aí uma incrível audiência de 400 pessoas ao vivo. Então, incrível. Eu acho que é isso.
Que bom. E queria parabenizar também, queria parabenizar, deixar minha mensagem final, parabenizando todo mundo aqui pelo material, pelo conteúdo, também pela iniciativa de trazer esse conteúdo, esse tema aqui à tona, pelos comentários e agradecer de forma geral o engajamento da turma. Valeu, pessoal. Legal. Rafael, acho que você deixou aí uns bons desafios aqui para a turma toda, inclusive para nós, hein? Que bom. Bom, pessoal, eu, antes de passar a palavra para a Simoni, só queria dizer o seguinte, que como reflexão, se a gente pegar a última crise forte que nós tivemos foi a de 2008, e posterior a 2008, 2009, 2010 foi os anos onde a Franchise Store mais gerou negócios para os seus clientes. Então, ou seja, todo pós-crise é um momento de oportunidade muito grande para quem quer empreender no Brasil, porque a nossa característica é muito empreendedora dos brasileiros. Então, a ideia agora, não vamos acabar com o relacionamento, não vamos parar investimentos em divulgação, logicamente com todo um approach diferente, nada mais será como antes, mas a gente precisa ser relevante e presente para as pessoas que querem empreender, se quisermos chegar em final de 2020, 2021 muito mais fortes e com muito mais crescimento. Muito obrigado, adorei estar participando aqui, tantos colegas quanto o pessoal que participou, todos de um nível maravilhoso, e eu só posso agradecer aí essa oportunidade, Simoni. Maravilha, valeu, gente. Obrigado, muito obrigada, gente. Um todos. abraço, viu? Muito obrigada, Filó. Muito obrigada, Rafael, Arlan, Beno. Obrigado, viu? Vocês. Foi ótimo, excelente essa troca. Muito obrigada também aos nossos participantes que estiveram aqui conosco. Eu peço que vocês avaliem a mesa para que a gente possa cada vez mais melhorar, trazer novos temas, participem conosco da avaliação, e eu peço também que vocês continuem acompanhando os próximos temas nos canais oficiais de comunicação da ABF. Eu desejo que todos fiquem bem, nos vemos nas próximas, um excelente dia a todos vocês e ótimas oportunidades. Vamos aproveitar, né? Vimos muito hoje aqui na mesa, vamos aproveitar também as oportunidades que esse momento de grande desafio nos traz. Então, muito obrigada mais uma vez aos nossos coordenadores de mesa. Um beijo em todos e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Beijo, turma. Um tchau, tchau, abraço. gente. Tchau, tchau.